numa família que nunca sobrou. Pai motorista de caminhão, mãe caixa de supermercado, 3 irmãos num apartamento de 2 quartos em Campinas. Você foi o primeiro a entrar numa faculdade. Ciência da computação, bolsa do ProUni, 4 horas de ônibus por dia. Você se formou com orgulho genuíno e uma dívida de 18 mil no cartão de crédito, por causa dos últimos 2 semestres em que a bolsa não cobriu tudo. Você sabia o peso de dever dinheiro sem perspectiva clara de quando ia conseguir pagar. Você conhecia a sensação de olhar para o saldo e sentir o estômago contrair. Essa memória deveria ter te tornado mais cuidadoso com o que você criou. Fez o oposto, te deu a precisão de quem conhece o alvo por dentro. Você não era nenhum gênio das finanças. Tinha uma pequena empresa de tecnologia que desenvolvia sistemas para pequenos negócios, restaurante, farmácia, loja de roupa, trabalho honesto, margem apertada, cliente que sempre atrasava o pagamento. Você conhecia código, conhecia banco de dados, conhecia a lógica de sistemas que processam dinheiro em escala. O que você não tinha era o produto certo. O produto certo apareceu num domingo de 2022, quando você estava assistindo futebol e reparou em algo que deveria ter reparado anos antes. Em 90 minutos de jogo, apareceram anúncios de 8 casas de apostas diferentes. 8. Num único jogo. Patrocinando times, patrocinando transmissão, patrocinando o intervalo. O dinheiro que estava sendo investido em publicidade era absurdo, o que significava que o retorno era ainda mais absurdo. Você foi dormir pensando em números, acordou pensando em números, e nos 3 dias seguintes, você não pensou em mais nada. O modelo era simples e brutal. Você cria uma plataforma, oferece odd, que são as probabilidades de cada resultado. Você não precisa que o apostador perca sempre. Você só precisa que a matemática trabalhe para você. Em cada aposta, independente do resultado, a casa fica com uma margem. Essa margem se chama hold no mercado. Nas bets brasileiras, ela girava entre 5% e 15%. Parece pouco. Multiplicado por milhões de apostas por dia, é uma máquina de dinheiro que não para nunca. Mas você descobriu algo ainda mais importante do que a matemática. Você descobriu o comportamento. 60% dos apostadores que ganham usam o prêmio para apostar de novo. Você leu esse dado num relatório do Senado e ficou olhando para ele por um longo tempo. Isso significava que mesmo quando a casa perdia, ela não perdia de verdade. Porque o dinheiro voltava. Sempre voltava. O produto havia sido desenhado, por acidente ou não, para criar um ciclo que se alimentava sozinho. E tinha ainda o fenômeno que os psicólogos chamam de chasing losses, perseguir as perdas. Quando o apostador perde, a reação instintiva não é parar, é apostar mais, apostar maior, apostar mais rápido. O cérebro interpreta a perda como uma dívida que pode ser recuperada na próxima rodada. É a mesma lógica que faz o jogador de pôquer dobrar a aposta depois de perder. Exceto que na sua plataforma não havia mesa, não havia olho no olho, não havia ninguém para dizer chega. Havia só a tela, a notificação e a promessa silenciosa de que a próxima aposta seria diferente. Você não precisou inventar esse comportamento. Só precisou construir um ambiente onde ele florescesse sem nenhum obstáculo. Você não estava criando um cassino, estava criando uma gravidade. Em 6 meses, você tinha uma plataforma funcionando, simples, rápida, otimizada para celular, porque você sabia que o seu cliente não era o homem de terno na frente do computador, era o homem na fila do ônibus, o entregador esperando o próximo pedido, o estudante entre uma aula e outra. O celular era a porta de entrada e você fez essa porta o mais larga possível. Cadastro em 2 minutos, depósito via Pix em segundos, primeiro bônus na hora, R$ 20 grátis para jogar. Você sabia que esses 20 não eram generosidade, eram o primeiro trago gratuito, o suficiente para sentir, o suficiente para querer mais. O seu público era muito mais específico do que você imaginava quando começou. 8 em cada 10 apostadores na sua plataforma eram das classes C, D, E. A maioria tinha entre 18 e 29 anos. 40% tinham apenas o ensino médio completo. Eram pessoas que trabalhavam muito, ganhavam pouco e que encontravam nas apostas a única narrativa onde o esforço não era necessário para vencer, onde bastava acreditar no palpite certo.
Você olhava para esses dados no seu dashboard e pensava: mercado enorme. Não pensava: população vulnerável. Essa distinção é o momento em que a sua história divide em dois caminhos. Você escolheu um deles sem hesitar. Os primeiros patrocínios vieram rápido. Você não patrocinou times da Série A. Eram caros demais e já tinham contratos fechados. Você foi nos times do interior, nos clubes de cidade média, nas transmissões de campeonato estadual que ninguém mais queria patrocinar. Você colocou o seu logo no lugar onde o seu público olhava com mais emoção. Na camisa do time que o pai dele torcia, que o filho dele ia ver no estádio de barro com arquibancada de madeira. Você não estava vendendo apostas, estava vendendo pertencimento. Em 2 anos, a sua plataforma tinha 800 mil usuários ativos, faturamento mensal de 4 milhões de dólares. Você tinha uma equipe de 40 pessoas, um escritório em São Paulo e uma conta bancária que dobrava a cada 6 meses. E foi nesse momento que você conheceu o algoritmo, não o algoritmo de uma rede social. O seu próprio algoritmo, o sistema que você havia desenvolvido para identificar comportamento de risco dentro da plataforma. O sistema conseguia detectar com precisão assustadora quando um usuário estava em espiral, quando ele havia apostado mais do que o normal, quando havia depositado de madrugada, quando havia usado o cartão de crédito em vez do saldo disponível, quando havia apostado imediatamente após uma perda grande, o chamado tilt, o estado emocional onde a racionalidade some e a compulsão assume. O sistema foi desenvolvido originalmente para cumprir uma exigência regulatória, identificar usuários problemáticos e oferecer suporte. Mas você descobriu que esses usuários tinham algo em comum que mudou tudo. Eles apostavam mais, muito mais. Um usuário em espiral apostava em média 3 vezes mais do que um usuário equilibrado. A receita por usuário compulsivo era 6 vezes maior do que a receita por usuário casual. Você tinha em mãos uma lista de ouro. Os usuários mais lucrativos da sua plataforma eram os mais destruídos por ela. A decisão que você tomou nessa noite é a linha mais escura da sua história. Você não usou o algoritmo para proteger esses usuários. Você usou para alimentá-los. Desenvolveu um sistema de notificações personalizadas que disparava no momento exato de maior vulnerabilidade. Uma oferta de bônus quando o saldo chegava a 0. Uma odd especial no time do coração quando o usuário havia acabado de perder. Uma mensagem de quase lá quando a aposta chegava perto de vencer, mas não vencia. Você havia transformado o sofrimento alheio em dado, e o dado em receita. 47% dos apostadores brasileiros relatavam dívidas por causa das apostas. Você sabia disso. O dado estava no mesmo relatório do Senado que você havia lido anos antes. 7,5 milhões de pessoas comprometendo a renda. 34% dos jovens adiando a faculdade em 2025 por causa de gastos com apostas. Você sabia de tudo isso. E continuou. Porque o dinheiro havia se tornado uma linguagem que tornava tudo silencioso. Os números no dashboard eram concretos, imediatos, verificáveis. O sofrimento do usuário era abstrato, distante, invisível atrás de uma tela. Você nunca viu a cara de nenhum deles. Nunca ouviu a voz. Nunca soube o nome. Eram CPFs, eram sessões, eram eventos de clique numa planilha de comportamento. Você havia feito com as apostas o que o estelionatário faz com o Pix, transformado pessoas em taxas de conversão.